Vamos lá, pessoal, vamos retomar aqui a exposição. Nós praticamente já esgotamos a evolução histórica do tema e agora na segunda parte dessa exposição eu vou abordar com vocês as questões principiológicas e as aplicações da teoria do bem jurídico, bem como, principalmente, melhor dizendo, nas mais recentes atualizações legislativas, nos temas mais candentes do direito penal e por aí vai. Bom, mas eu deixei esse último slide aqui, que trata da evolução histórica do tema, por último, já para essa segunda parte da aula, para ressaltar com vocês que a teoria do bem jurídico não é aceita de forma pacífica por toda a doutrina. Por exemplo, o professor alemão Christopher Burcher, ele preconiza a substituição da teoria do bem jurídico pelo princípio da proporcionalidade. É até interessante, em muitos pontos, a adição dele, ele tem um artigo interessantíssimo, que até nós encontramos em português, mas me parece que não é a ponderação mais correta. Eu acho que a consagração da proporcionalidade em nada afasta a teoria do bem jurídico. Nós não precisamos afastar uma teoria do bem jurídico, bastando que nós permeemos essa teoria com os pressupostos de proporcionalidade. Eu trouxe aqui no quadro uma crítica interessante, que é a crítica de Jacobs, à teoria do bem jurídico. Não que ele refute essa teoria, é bom dizer. O Jacobs, ele adota em muitos momentos a teoria do bem jurídico, mas ele diz que é uma teoria que só serve em alguns casos. Para Jacobs, a teoria do bem jurídico ela é limitada a alguns aspectos do direito penal. Ela deveria ser substituída por uma outra teoria quanto a outros aspectos, quanto a outras formas de incriminação. Mas, claro, vamos lembrar também que Jacobs é um dos maiores defensores do direito penal de exceção, né? Aquilo que foi conhecido como direito penal do inimigo. Então, isso, claro, tem estreita relação com a sua concepção. Dizia Jacobs, diz Jacobs, né? Já estou matando o homem. Diz Jacobs que a principal função da teoria é assegurar as expectativas sociais, razão pela qual ao direito penal incumbiria proteger a vigência da norma, de norma a permitir tal reconhecimento por parte das pessoas. Na exposição do professor Taiguara, vocês estudarão a teoria da pena. Ele fará uma abordagem bem ampla sobre teoria da pena. Acredito eu que ele vai tocar na concepção do Jacobs. Mas como nós faremos também um debate, ainda que ele não aborde especificamente esse tema, depois aí pode ser questionado no debate. É até interessante, deixa eu frisar para vocês que a nossa exposição não se basta agora, no dia de hoje. A nossa exposição ela terá repercussões, tá? No dia 7 nós teremos um debate. Eu, o professor Taiguara, o professor André Nicoliti, nós responderemos a perguntas, nós discutiremos esses temas. Hoje eu estou fazendo uma exposição mais objetiva, mais direcionada, né? Mas haverá uma interação. A gente terá uma oportunidade para interação com vocês, público, ok? Mas vamos retomar aqui a questão do Jacobs. Quem já estudou teoria da pena, ou quem se lembra da teoria da pena, certamente se recordará da doutrina de Hegel, que sustentava ser a pena uma negação da negação. Ao contrário de Kant, que via a pena sob um ponto de vista moral, Hegel dizia que a pena nada mais era do que uma afirmação do ordenamento jurídico através da negação do comportamento do criminoso. Claro que eu estou falando isso de uma forma bem simplificada, de uma forma bem superficial, até porque não é objeto da nossa aula. Jacobs, ele, ao formular a sua teoria da pena,
ele de certa forma, ele ressuscita essa concepção. A concepção dele é um tanto hegeliana, tá? E isso influencia também a sua concepção sobre bem jurídico penal. Em determinados aspectos, quando a gente fala em determinados tipos de criminalidade, não incumbiria ao direito penal limitar o poder punitivo estatal. O direito penal teria como principal função assegurar as expectativas sociais. O que, percebam, acaba concedendo ao legislador penal, acaba concedendo, inclusive também ao intérprete da norma, um campo de trabalho bastante amplo, bastante limitado. E se nós falamos de um direito penal de exceção com poucas garantias, aquele direito penal do inimigo, isso cai como uma luva. Voltando aqui ao slide, a correlação entre o pensamento de Jacobs e sua defesa não declaradamente hegeliana da pena como modo de afirmação da vigência da norma violada. Jacobs, aliás, embora não repudie a relevância do bem jurídico, sustenta a existência de infrações penais nas quais não há sua afetação, como em alguns delitos de dever. Delitos de dever para com o Estado. Concepção pré-Feuerbach. Retrocesso? Me parece que sim. Me parece que a gente tem um retrocesso bastante intenso. Visto que a teoria do bem jurídico é criticada por alguns, como Burchard, como Jacobs, mas superando essas críticas, eu posso falar que eu sou um defensor da teoria do bem jurídico, eu entendo que a concepção constitucionalista dessa teoria, ainda que precise eventualmente ser atualizada, claro e evidente, toda teoria precisa ser atualizada, nenhuma teoria tem que ser estanque no tempo. Me parece que essa teoria formulada em bases constitucionalistas ainda se justifica e ainda é melhor. É claro, eventualmente, nós temos que adaptá-la. Nós estamos hoje naquilo que Ulrich Beck chamou de sociedade de riscos, né? O surgimento de novos riscos. Riscos até então desconhecidos, riscos econômicos, riscos ambientais. E a teoria do bem jurídico tem que se adaptar a esses novos tempos. Problema nenhum aí. Desde que eu faça em bases constitucionais. Desde que eu faça com as limitações inerentes à dogmática penal, que de modo algum refuta atualizações. A teoria do bem jurídico não é uma teoria estanque, não é uma teoria situada em determinado momento histórico. Não, muito pelo contrário, muitíssimo pelo contrário. Por isso eu sustento ainda a sua adequação, tá? E não o seu anacronismo, como alguns sustentam. Vamos falar da função limitadora do bem jurídico penal, embasada nos seus princípios, princípio do Harm Principle, também chamado de ofensividade ou lesividade, fragmentariedade, subsidiariedade e taxatividade. Antes de nós passarmos para a compreensão do primeiro dentro da teoria do bem jurídico, quando nós falamos em ofensividade, lesividade, etc. e tal, nós estamos tratando de sinônimos, tá? Quem toca muito bem nesse tema é o professor Luiz Greco, tá? Professor brasileiro radicado na Alemanha. Aliás, os textos dele sobre bem jurídicos são textos sensacionais. Quem tiver a oportunidade de estudar Luiz Greco, principalmente quando nós falamos em concurso de pessoas, teoria do domínio do fato, quando nós falamos em imputação objetiva e quando nós falamos em teoria do bem jurídico, quem tiver a oportunidade de ler seus textos, o faça. Tá? Façam isso. São sensacionais, são ótimos. Nós temos aí um doutrinador com muito conteúdo, com muita substância, e que escreve textos de muito fácil compreensão. Tá? Novamente falando, não estou fazendo aqui propaganda de livro, ganhando jabá em cima de nada. O que eu gosto é de trazer a vocês doutrinas que vão além daquele conhecimento básico, daquele conhecimento superficial de manuais. Okay? Muitas vezes os nossos manuais, nosso estudo jurídico é baseado numa literatura muito frágil, que não aborda o tema em
em suas bases dogmáticas, históricas. E com esse estudo raso, nós aplicamos de forma muito inadequada as teorias. Nós temos que evoluir nesse ponto. E Luiz Greco, sem sombras de dúvidas, é uma evolução, rendo todas as homenagens ao professor. Então vamos lá, Luiz Greco, ele sustenta que ofensividade, lesividade ou mesmo a denominação proteção de bens jurídicos são termos sinônimos. Princípio da proteção de bens jurídicos. Isso seria a mesma coisa que o princípio da lesividade. Isso seria a mesma coisa que o princípio da ofensividade. Na verdade, essa denominação varia de país para país. Depende da origem do doutrinador que nós estivermos lendo. Tem denominações que são mais aceitas em determinada parte do mundo, denominações que são mais aceitas em outras, mas que, em linhas gerais, querem dizer a mesma coisa. Faça-se um parêntese. O professor Luiz Flávio Gomes, por exemplo, ele estabelece algumas diferenças. Ele fala, por exemplo, que ofensividade não é a mesma coisa que princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos. Não me parece que seja isso, embora eu não negue pertinência à fala dele de forma nenhuma. Também nós temos aí um doutrinador com muito esteio jurídico, mas não me parece que seja bem por aí. O que nós temos, na verdade, é um complexo de princípios imbricados. Nós temos aí um complexo de princípios onde um determina o outro. Um decorre do outro, um deflui do outro. Não dá para falar em ofensividade sem falar em subsidiariedade, sem falar em fragmentariedade. E muitas vezes sem falar em proporcionalidade. São compreensões que se somam, que formam um amálgama principiológico de modo a sustentar uma determinada compreensão. Por exemplo, quando nós falamos em proporcionalidade, em adequação e necessidade, nós estamos trabalhando a intervenção mínima. E quando nós trabalhamos intervenção mínima, nós estamos trabalhando subsidiariedade e fragmentariedade. Portanto, os princípios se interligam. Nós costumamos estudá-los de forma estanque para que, em um primeiro momento, isso facilite a nossa compreensão sobre eles. Mas, em um segundo momento, nós temos que superar essa análise estanque e entender que um princípio determina a existência do outro. Ok? Vamos lá, então. Princípio da ofensividade. E aqui eu quero tratar da ofensividade como orientação ao legislador e ao intérprete. Salvo engano, César Roberto Bittencourt, no seu Tratado de Direito Penal, ele aborda essa ponderação. O princípio da ofensividade ele não serve só como orientação ao legislador ou só como orientação ao intérprete. Ele serve a ambos. Tá? A ofensividade, ela tanto tem influência legislativa como influência hermenêutica concreta. Pelo princípio da ofensividade, apenas as condutas que efetivamente representem ao menos um risco de lesão ao bem jurídico tutelado podem ser objeto da lei penal incriminadora ou de sua concreta aplicação. Quero dar um exemplo de como isso funciona. Tá? Quero trabalhar isso aqui com vocês um exemplo. E para mim, os melhores exemplos de aplicação do princípio da ofensividade para estudos residem nos crimes sexuais. Os melhores exemplos estão lá. Tá? Tem um livro, para quem não sabe, um livro sobre crimes contra a dignidade sexual, em que eu abordo isso. Inclusive os exemplos que eu vou trazer agora. Vamos pensar, por exemplo, nos crimes de escrito ou objeto obsceno e casa de prostituição, que hoje não tem nome, né? Vocês sabem que a casa de prostituição perdeu esse nome em iuris, ele hoje é uma forma de favorecimento da prostituição, é uma segunda forma do artigo 228, agora previsto no artigo 229 sem um nome em iuris, mas vamos chamar esse crime de casa de prostituição para facilitar o nosso entendimento. Tá? Não é um nome previsto em lei, mas vamos utilizá-lo. Escrito ou objeto obsceno, crime do artigo 234 do Código Penal, casa de prostituição, crime do artigo 235. Vamos imaginar que hoje, nesse exato momento, o legislador estivesse elaborando aquela lei que determina a existência dos crimes sexuais.
Tá? Nós sabemos que esses crimes fazem parte do Código Penal, mas vamos supor que hoje estivesse sendo elaborada uma lei tratando desses crimes. Vamos chamar essa lei de Lei X. A Lei X cria os crimes contra a dignidade sexual. Percebam o seguinte, gente, quando eu falo em crimes contra a dignidade sexual, função sistematizadora do bem jurídico, vimos isso. Isso significa que em todos os bens jurídicos desse título, nós temos a dignidade sexual como objeto de tutela. Ok? Portanto, o legislador decidiu que os crimes contra a dignidade sexual serão crimes que afetam pessoas em um aspecto peculiar da dignidade humana, que é a sua dignidade sexual. E o legislador decidiu criar o crime de escrito ou objeto obsceno como forma de tutela, como forma de incriminar condutas violadoras, melhor dizendo, à dignidade sexual. Pode. Isso é possível? Por exemplo, vou dar um exemplo bem tosco aqui, tá? Vou dar um exemplo bem fora dos padrões de compreensão jurídica, só para que vocês entendam aonde eu quero chegar. Eu quero criar uma figura criminal onde eu tutelo a vida. Vida humana extrauterina. O objeto de tutela que eu quero para a minha norma é esse. Vida humana extrauterina. E a minha conduta, a conduta que eu incrimino, lá no artigo de lei é jogar bituca de cigarro no chão. Objeto de tutela, vida humana vida humana extrauterina, falei intra, né? Era extra que eu queria dizer. Vida humana extrauterina. E eu elaboro toda uma construção dogmática, falando que aquela pontinha de cigarro no chão pode gerar um incêndio, e esse incêndio pode colocar em risco a vida humana. Tem alguma pertinência? Por mais malabarismos hermenêuticos que eu faça, por mais contorcionismos jurídicos, ainda que eu faça como diz um amigo meu, um salto triplo carpado hermenêutico. Nesse caso, eu tenho como justificar a incriminação de jogar pontas de cigarro no chão como conduta em que o bem jurídico tutelado é a vida humana extrauterina? Não tem a menor condição isso. Uma lei só se justifica, uma incriminação só se justifica quando entre a sua descrição típica e o seu objeto de tutela existe correlação. Nós precisamos correlacionar lei e objeto de tutela. Eu não posso simplesmente incriminar qualquer comportamento e arbitrariamente decidir um objeto de tutela até corretamente selecionável. Tá? Vida humana extrauterina é um bem jurídico tutelável, mas não é toda conduta que afeta esse bem jurídico. E eu tenho que fazer a correlação entre conduta e objeto de tutela. Vamos voltar então para o escrito ou objeto obsceno. O que consiste basicamente o escrito e objeto obsceno? Vou falar em linhas gerais, são várias as condutas incriminadas no artigo 234, vamos falar em linhas gerais. Por exemplo, expor à venda objetos de caráter obsceno. Ou então, expor à venda fotografias, imagens, revistas, o que quer que seja, com forte carga sexual. Repare que o crime de escrito ou objeto obsceno, ele é direcionado a uma acepção pública. Quando nós falamos em escrito ou objeto obsceno, nós estamos falando de um ato que ofende pessoas indeterminadas. Eu tenho uma sex shop, e nessa sex shop há uma prateleira com vários vibradores em diversos formatos, tamanhos, texturas, cores, está lá. Teoricamente, de acordo com o artigo 234 do Código Penal, essa conduta é incriminada. Aí nós interpretamos o artigo 234 de modo
a constatar se isso persiste como uma obscenidade ou não, se a evolução social faz com que essa conduta perca o seu caráter obsceno e, portanto, é um crime, me parece que não é uma abordagem adequada. Não que ela esteja errada, não. Ela é inadequada porque o crime sequer deveria existir. Se nós temos como objeto de tutela, no artigo 234, a dignidade sexual, nós estamos falando, num bem jurídico, de concepção individualista. Nós estamos falando de um aspecto da dignidade individual. E não a dignidade tomada em um espectro amplo, público, difuso. Não, não é isso de que nós estamos tratando. Portanto, a conduta do artigo 234, ela é incapaz de ofender a dignidade sexual. A conduta do artigo 234, ela poderia, dadas, claro, algumas considerações nós teríamos que fazer sobre a adequação da norma, etc., mas, em tese, ela poderia existir de forma corretamente tipificada se ela fosse atentatória a algum aspecto individual, se ela fosse dirigida a uma vítima individualizada. Mas, a partir do momento em que eu direciono essa previsão ao público, eu não tenho como afetar a dignidade de alguém. A mesma coisa, ato obsceno. Foi até uma discussão que eu tive recentemente. Uma discussão sobre se o ato obsceno deveria ou não ser um crime.